O despertar da memória, cena 1. O dia que tudo mudou à luz do sol da manhã filtrava-se pelas cortinas finas da cozinha de Eduardo, desenhando padrões hesitantes no chão de cerâmica branca. Os raios dourados pareciam mover-se em câmera lenta, como se o tempo próprio se recusasse a passar. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma do pão torrado. Mas nenhuma daquelas coisas parecia trazer conforto. Eduardo, de camisa amarfanhada e olheiras profundas que pareciam sulcos de cansaço, olhava fixamente para a xícara entre suas mãos, como se pudesse encontrar respostas no fundo do líquido escuro. A superfície do café tremia levemente, espelhando seus olhos vermelhos e inchadosos. A notícia ainda queimava em sua mente como um ferimento não cicatrizado, o acidente de carro que levara seu irmão. Rafael havia sido classificado como fatalidade pela polícia. Acidente de trânsito, disseram. Nenhuma evidência de crime. Mas ele sabia que não era bem assim. Rafael não era do tipo que dirigia bêbado ou dormia ao volantém. Há anos, ele havia parado de beber depois de uma promessa feita à mãe. E sua rotina de trabalho como motorista de aplicativo era meticulosa, quase obsessiva. Além disso, a cicatriz em forma de L no queixo de Rafael, resultado de uma briga de bar anos atrás, não fazia sentido no relatório. Segundo a perícia, o ferimento havia sido causado por estilhaços do vidro do carro. Mas Eduardo lembrava claramente de ver o irmão com aquele corte antes do acidente. E agora, 3 meses depois, as dúvidas haviam se tornado uma ferida aberta. O telefone em cima da mesa vibrou novamente. Um número desconhecido. Eduardo hesitou antes de atender, os dedos trêmulos. A voz do outro lado era rouca, quase um sussurro. Eduardo, precisamos conversar sobre o Rafael. Antes que pudesse responder, a ligação foi cortada. Ele ficou olhando para o aparelho, sentindo o peso daquelas palavras. Dona Marta, sua mãe, entrou na cozinha naquele momento. A saia de algodão farfalhando contra a cadeira de balanço que balançava lentamente. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque desarrumado. E as olheiras sob seus olhos pareciam ainda mais fundas que as dele. Você não pode ficar aqui, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eles já sabem que você está desconfiado. Eduardo fez um gesto vago com a mão, os dedos apertando a xícara até os nós ficarem brancoso. O café transbordou, manchando a mesa de marrom escuro. Desconfiado de quê, mãe? Do que eles estão escondendo? Carlos, seu cunhado e irmão mais velho, cruzou os braços, os músculos do maxilar se contraindo. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, sua voz carregava uma autoridade que fazia todos ao redor se calarem. Continue olhando, ele ordenou. Eduardo virou a próxima foto. Seu sangue gelou instantaneamente. Era uma imagem borrada, tirada à distância, mostrando Rafael e um homem não identificado jogando algo em um rio. No canto inferior direito, uma data: 12/3/2018. O mesmo dia em que Rafael havia dito que iria pescar com amigos. Ele nunca voltou. Isso é impossível, murmurou Sofia, a namorada de Rafael, que havia chegado sem que ninguém percebesse. Ela entrou na cozinha com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Ele me ligou naquela manhã. Disse que ia pegar o carro emprestado para ir até a represa. Disse que estaria de volta antes do jantar. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou daquela manhã,
Rafael havia saído cedo, alegando que precisava resolver um assunto urgente. Ele não parecia preocupado, mas também não parecia feliz. Agora, tudo fazia sentido. Ou, pelo menos, fazia um sentido horrível. E a polícia? Perguntou Sofia, a voz trêmula. Por que eles não viram isso? Carlos pegou a foto das mãos de Eduardo e a examinou com atenção. Por que não quiseram ver? Ou porque receberam ordens para não ver? Dona Marta cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eduardo sentiu uma onda de raiva subir por sua espinha. Ele não podia, não iria deixar aquilo passar. Não vou embora, Sofia declarou, erguendo o queixo. Se eles querem me matar, que tentem. Mas eu vou descobrir a verdade. Carlos olhou para ela com uma expressão séria. Tá certo. Mas a gente faz isso do meu jeito. Sem heroísmos. Sem erros. Eduardo respirou fundo. Era uma loucura. Mas pela primeira vez desde a morte de Rafael, ele sentia que estava fazendo a coisa certa. Vamos acabar com isso, ele disse, com um sorriso fraco. De uma vez por todas. Do lado de fora, os homens do carro preto começaram a se mover. O jogo havia começado. Cena 2. A primeira pista à delegacia de polícia ficava em um prédio cinza e desgastado, com janelas sujas e um cheiro de mofo que se impregnava nas roupas. Eduardo entrou com as mãos suadas, sentindo o peso do olhar de Carlos e Sofia atrás dele. Eles haviam decidido que a melhor estratégia seria confrontar a polícia diretamente, mesmo sabendo que aquilo poderia ser perigoso. O delegado Costa, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, os recebeu em uma sala pequena, com paredes cobertas por quadros emoldurados de leis e fotos de operações policiais. Ele cruzou os dedos sobre a mesa e os olhou com uma expressão que Eduardo não conseguiu decifrar. Eduardo não é. O delegado disse, como se já soubesse o motivo da visita. Sinto muito pela perda do seu irmão. Obrigado, Eduardo respondeu, tentando manter a voz firme. Mas não vim aqui para lamentações. Vim porque descobri algo. O delegado ergueu uma sobrancelha, mas não interrompeu. Eduardo tirou a foto do bolso e a colocou sobre a mesa. O delegado a pegou, examinando-a com atenção. Seu rosto não demonstrou surpresa, apenas uma resignação que fez o estômago de Eduardo se revirar. Onde conseguiu isso? O delegado perguntou finalmente. Não importa, Carlos interveio, cruzando os braços. O que importa é o que isso significa. Rafael não morreu em um acidente. Ele foi morto. O delegado suspirou, como se estivesse cansado de uma discussão que já havia tido inúmeras vezes. Olha, eu entendo que vocês estejam sofrendo, mas às vezes as coisas não são o que parecem. O laudo do legista é claro. O irmão de vocês morreu devido a ferimentos múltiplos causados pelo impacto do acidente. Não havia sinais de luta, não havia marcas de bala, nada que indicasse homicídio. E a foto? Sofia perguntou, a voz trêmula. Isso não prova nada. Provas. O delegado repetiu, como se a palavra fosse uma piada. Isso é apenas uma foto. Não tem data confirmada, não tem contexto. Poderia ser qualquer coisa. Eduardo sentiu a raiva borbulhar dentro dele. Você está dizendo que a gente está inventando isso. Não estou dizendo isso, o delegado respondeu calmamente.
Mas também não posso agir com base em especulações. Se vocês têm provas concretas, tragam para mim. Caso contrário, não posso fazer nada. Eles saíram da delegacia em silêncio, o ar pesado entre eles. Eduardo sentiu como se estivesse batendo a cabeça contra uma parede de concreto. Ele não vai ajudar, Sofia disse, com amargura. Ninguém vai. Carlos olhou para o relógio. Então a gente vai ter que fazer as coisas do nosso jeito. Cena 3. O Homem do Rio, a represa onde Rafael havia desaparecido, ficava a uma hora de carro da cidade, escondida entre morros cobertos de vegetação. O ar úmido e o cheiro de terra molhada preenchiam o ambiente enquanto eles caminhavam pela trilha estreita. Os galhos das árvores arranhando seus braços. Tem certeza de que é aqui? Sofia perguntou, olhando para a água escura do lago. Não, Eduardo admitiu. Mas é o único lugar que faz sentido. Eles haviam descoberto, após horas de buscas na internet, que a mesma data da foto, 12/3/2018, estava ligada a uma denúncia anônima feita à Polícia Ambiental. Alguém havia relatado a presença de lixo tóxico sendo jogado no rio. Mas a denúncia havia sido arquivada sem investigação. Se eles estavam jogando algo aqui, pode ser que Rafael tenha visto, Carlos sugeriu. E por isso o mataram. Sofia se ajoelhou perto da margem, examinando as pedras cobertas de musgo. Olha isso! Ela apontou para uma mancha escura nas pedras, quase imperceptível. Eduardo se abaixou, passando os dedos pela superfície. Era pegajosa, como óleo ou graxa. Isso não é natural, ele murmurou. Carlos tirou uma lanterna do bolso e iluminou a água. Nas profundezas, algo brilhava fracamente, como metal ou plástico. A gente não devia estar aqui, Sofia disse, subitamente assustada. Se eles descobrirem que a gente está investigando, vão tentar nos calar também. Eduardo olhou para ela sentindo um frio na espinha. Não tem volta agora. Não mais. Eles passaram as próximas horas vasculhando a área, mas não encontraram mais nada. Quando o sol começou a se pôr, decidiram voltar para o carro. Foi então que Eduardo viu o homem. Ele estava parado no topo da colina, vestindo um casaco escuro e olhando diretamente para eles. Não havia como não notar a postura tensa, a mão direita enfiada no bolso do casaco, como se estivesse segurando algo. Vamos embora. Carlos sussurrou, puxando Eduardo pelo braçum. Mas Eduardo não conseguiu se mover. Havia algo familiar naquele homem, mesmo à distância. Era como se uma memória adormecida tivesse acordado. Eu conheço ele, ele murmurou.